Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos em mais uma mensagem aqui nessa terça-feira. Que o Espírito Santo possa falar profundamente à tua vida, que Ele possa falar profundamente ao teu coração, que essa mensagem venha trazer para você alívio e conforto e seja uma verdadeira fortaleza para você nos dias difíceis. Que o Espírito Santo abra a tua mente e o teu coração para receber a palavra de Deus e que, enquanto eu estiver aqui ministrando essa palavra, não seja eu quem fale, mas que o Espírito Santo fale através de mim para ser resposta às tuas orações. Em nome de Jesus. Vamos para a mensagem. Em 1 Pedro, no capítulo 12, diz o seguinte: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós ou outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos gostariam de entender. Aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 12, nós estamos aqui tendo uma referência ao que os profetas falaram, logo no começo do versículo. A eles, quem? Os profetas. Aos profetas foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros. Ou seja, aquilo que chegou para os profetas não foi para eles, mas para todos aqueles que estavam ouvindo as palavras de Pedro. Foram anunciadas, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Aqui Pedro está falando o quê? Os profetas tiveram revelações que não eram só para eles, eram para todo o povo ao longo do tempo e que agora estavam sendo anunciados por aqueles que pregavam o Evangelho por meio da sabedoria que o Espírito Santo colocava dentro deles. Aqui ele está se referindo aos apóstolos, aos discípulos que ficaram pós a ressurreição de Cristo. E o último trecho é o que mais nos encantam. Coisas essas que os anjos gostariam de entender. Olha a preciosidade que é a Bíblia Sagrada, as suas profecias e as Escrituras de Deus para a nossa vida. Ela é tão poderosa, ela é tão extraordinária, que até mesmo os anjos gostariam de entender. Aqui Pedro está dizendo, foram escritas para vós outros, ou seja, foram escritas para vocês. As profecias e a Bíblia foi escrito para vocês, para que Deus tivesse comunhão com cada um. E até os anjos gostariam de entender isso que vocês têm na mão e muitas das vezes não valorizam. Aqui Pedro está nos dando uma chamada de, olha, vocês têm algo muito precioso na mão de vocês. Vocês têm algo único que nenhuma outra criação possui, mas vocês possuem, que é a palavra viva de Deus. Entendeu? Mas o que significa que a palavra de Deus é viva? Faça um exercício, leia durante uma semana o mesmo versículo, todos os dias. E você vai ver que cada dia da semana você vai interpretar esse versículo de uma forma diferente, porque a sua interpretação varia de acordo com o momento em que você está vivendo. Em uma hora, por esse versículo, Deus vai se revelar a você de uma forma. Em um outro momento, quando você estiver passando em outra situação, Ele vai se revelar para você de outra forma. E essa é a beleza da palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus ela é viva, porque ela te instrui em todos os momentos da tua vida. E aqui Pedro continua: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sejais sóbrio e espere inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Verso 14. Como filhos da obediência, não voltem às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Vamos até aqui. Note que Pedro está nos trazendo uma advertência muito interessante. Ele está dizendo o seguinte, permaneça sóbrio, ou seja, não encha a sua cabeça com coisas que vão te distrair, que vão te tirar, que vão te causar alucinações, que vão te fazer flutuar para as coisas do mundo. Sede sóbrios, ou seja, estejam conscientes. O contrário de embriaguez é a sobriedade. A embriaguez significa você estar fora de consciência, fora de si.
Ou seja, não esteja fora de si, não esteja com a cabeça voando, esteja sóbrio, esteja consciente daquilo que está acontecendo. E esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Aqui está a chave da nossa palavra de hoje, a palavra obediência. Desde as primeiras palavras que eu venho trazendo para vocês aqui até hoje, a palavra obediência percorreu em todas elas. E é um porquê da obediência estar presente em cada uma das mensagens. É porque a obediência é uma das maiores maneiras de demonstrar amor a Deus. Quando você obedece aquilo que Ele está te dando de instrução, é uma demonstração pura de amor e temor a Deus. E note que Pedro traz uma próxima advertência. Além da obediência, você também não pode voltar às paixões que você tinha antes na sua época de ignorância. Já ouviram aquela famosa frase: Deus te aceita como você está, mas não permite que você continue como você está? É exatamente isso que Pedro está dizendo aqui. Independente da maneira como você está hoje, se você está envolvido com drogas, se você está vivendo uma vida de promiscuidade, Deus te aceita hoje, mas Ele não vai permitir que você continue da maneira que você está. Ele vai exigir de você uma obediência, e toda obediência requer uma renúncia. Se você obedece a sua mãe de não ir brincar na rua, você está renunciando à sua vontade de brincar na rua. Se você resolve obedecer o seu pai que diz para você não comer o chocolate antes do almoço, você está renunciando à sua vontade de comer chocolate. Note que eu digo que você está renunciando à vontade. Isso não quer dizer que a vontade saiu de você, mas você não vai fazer porque foi a instrução do teu pai. A vontade ainda está ali, o desejo ainda permanece ali, mas pela obediência você resolve abrir mão do desejo. Você decide abrir mão da realização do desejo. E em vários momentos da sua vida você vai ter vontade de fazer muitas coisas. Quem nunca às vezes sentiu vontade de sair de casa e fugir de casa simplesmente porque não conseguia mais lidar com as discussões dos pais? Ou quem nunca pensou em um dia de manhã, sentiu o desejo no coração de abandonar a esposa, de abandonar os filhos e viver a vida que sempre sonhou? Mas pela obediência você abre mão do desejo, porque o desejo não pode controlar a tua vida. Se você começar a ceder a todos os desejos que você começa a vivenciar, você vai viver uma situação de vida totalmente lamentável. O desejo de uma criança é comer doce o tempo todo, mas como ficaria uma criança se ela vivesse só de doces? O tempo de vida dela seria muito curto e a qualidade de vida dela seria ainda menor. Então, uma frase que tem percorrido muito a internet, ela é muito real. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Daniel, eu não gosto de salada, mas você precisa comer salada, você tem que comer salada, porque isso vai fortificar a tua vida. Ah, Daniel, mas eu não quero ter que ir trabalhar amanhã, mas você precisa ir trabalhar. Você é um adulto, você precisa fazer o que precisa ser feito. Criança só vai fazer aquilo que dá prazer, aquilo que ela gosta. E você pode estar se perguntando, Daniel, mas por que Deus coloca tantas obediências para a gente cumprir? Porque Ele quer cuidar de você. Se você é pai, se você é mãe, se você já teve um irmão pequeno, se você vê uma criança pequena, você sabe que o desejo da criança é colocar o dedo na tomada. Mas o que acontece se ela colocar o dedo na tomada? Ela pode perder a vida. E toda obediência sempre vem seguida de uma proteção divina. Toda obediência vem seguida de uma recompensa divina. E essa é a beleza de servir a Deus. Você pode escolher não obedecer. Ele te dá essa oportunidade de você escolher não obedecer. E Ele não te castiga porque você não obedece. Você simplesmente colhe os frutos da sua não obediência. Quando Deus te diz para você obedecer às ordens e os mandamentos que Ele está te dando, não é com o intuito de te privar de ser feliz, mas é com o intuito de te proteger. E note que a cada vez que você desobedece a Deus, você tem essa possibilidade. Você pode sim não respeitar aquilo que Ele está te pedindo que você obedeça, mas você vai ter que pagar o preço da desobediência. Assim como se diz para uma criança não colocar a mão no fogo, ela coloca, o que acontece? Ela é queimada.
A dor da desobediência muitas das vezes não vale a renúncia que você precisa fazer. Às vezes é muito melhor renunciar do que passar pela dor da desobediência. E o verso continua, no verso 13 agora. No verso 15, desculpa. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, a partir do momento que você decidiu obedecer a Deus, você vai se tornando santo em cada procedimento. Não, mas o que é se tornar santo? A tradução da palavra santo significa separado para algo, ou simplesmente separado. Então, me tornar santo, santificar algo, é me tornar separado para algo. E como que você identifica que uma coisa foi separada para algo? Imagina que você entra em uma sala e está cheio de sacolinhas espalhadas por toda essa sala. Mas existe uma sacola que ela está com uma marquinha vermelha e colocada num lugar diferente. Qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Aquela sacola está separada. Quando você entende o significado de ser separado, já se torna muito mais fácil você conseguir compreender o que Pedro está te dizendo aqui. Pedro está te dizendo que você recebeu um manual de instrução vivo, a palavra viva de Deus, de uma forma tão especial que os anjos gostariam de ler ela. E quando você começa a praticar isso daqui, você se torna separado. Você sai da multidão. Você sai daquele meio de ser igual a todo mundo e você se torna separado. Pedro está te dando um chacoalhão que serve para a gente de uma maneira muito forte. Olha, vocês têm acesso à Bíblia que os anjos gostariam de ter. Vocês têm um entendimento da Bíblia que os anjos gostariam de ter. A Bíblia foi escrita para vocês. A palavra viva de Deus para vocês, te instruindo em toda a obediência. A obediência te protege, te livra, te alivia das dores da vida. E quando você começa a viver ela, automaticamente você se torna separado. E aqui vem uma das chaves que você pode guardar na tua vida através dessa pregação. Deus não te chamou para ser igual a todo mundo. Ele te chamou para ser separado. E se Ele te chamou para ser separado, por que é que você insiste em muitas das vezes querer ser igual aos outros? Por que você continua insistindo a querer fazer a mesma coisa que todo mundo faz? Existe um trecho em que diz que o profeta Elias estava escondido numa caverna e de repente um anjo aparece para ele e fala assim: levanta-te e coma deste pão. Isso está lá no livro de 1 Reis. Levanta-te e coma desse pão. E quando ele acordou, tinha uma mesa posta para ele, ele comeu daquele pão, ele bebeu da água e depois disso ele caminhou por 40 dias no deserto. Ou seja, Deus é tão bom que Ele está te dizendo: me obedece. Porque você precisa se alimentar da minha palavra. Você precisa se alimentar da obediência a mim. Porque aquilo que você se alimenta determina a distância que você vai chegar. Se você aprender a se alimentar da Bíblia, você vai ver o quão longe você vai conseguir chegar. O como você vai ser fortalecido para essa caminhada. O como que você vai se manter de pé, mesmo que você tenha que caminhar 40 dias no deserto. Esse alimento que você está se alimentando vai te fortalecer. E esse alimento é a Bíblia Sagrada, é a obediência máxima a Deus. Mas não adianta de nada. Se você está doente, eu coloco um remédio na tua frente e você não toma. Você ter o remédio na sua frente não te cura de nada. Assim como você ter o manual na sua frente não faz você montar nada. Mas quando você tem a comida na sua frente, quando você tem um remédio na sua frente, você pega e coloca ele para dentro de você, aí os efeitos começam a acontecer. Aí você começa a ser fortalecido, cada canto do seu corpo começa a absorver aquilo que você colocou para dentro de você. E isso te fortalece, te dá renovo, te alivia das dores. E eu quero que você entenda que em muitas das vezes nós estamos querendo ser iguais a todo mundo.
Nós estamos querendo viver tudo aquilo que todo mundo vive, tomar o remédio que todo mundo toma. Mas é somente aqui, na Bíblia Sagrada, que nós encontramos o remédio que não só nos alivia das dores, mas nos fortalece. É o alimento que nos fortalece para continuar caminhando. E eu quero que você entenda a importância de se ter um manual de instruções. Uma vez, no ano passado, surgiu uma verruga no canto da minha mão, e eu fui até a farmácia, falei, eu queria tirar essa verruga aqui e tudo mais, e o farmacêutico me deu um remédio. Ele falou assim, esse remédio é um ácido que você vai colocar 3 vezes por dia em cima dessa verruga. Mas presta muita atenção, você, para poder aplicar esse remédio, você vai precisar colocar um esparadrapo em cima da verruga, proteger todo o redor da verruga e colocar o ácido somente em cima da verruga. Eu ouvi as instruções e voltei embora para casa. Chegando em casa, eu percebi que eu não tinha esparadrapo. E ao invés de esperar chegar o dia seguinte e ir comprar para depois colocar o remédio, não. Eu comecei a colocar o remédio sem proteger o redor da verruga. Qual que foi o resultado? Aquele ácido começou a corroer a pele em volta da verruga. E aquilo que era para me curar causou em mim uma dor ainda maior. Aquilo que era para resolver o meu problema causou em mim uma dor ainda maior. Sabe, quando você não entende e não segue a obediência do jeito certo, ela se torna um fardo para a sua vida. Quando você não entende que a Bíblia é uma carta de amor de um pai para um filho, ela se torna um peso na tua vida. Quando você não entende o propósito do remédio, você toma e não sente os efeitos dele. Quando você não consegue entender o porquê tem que ser obediente, quando você não consegue, muitas das vezes, enxergar o verdadeiro sentido desse remédio, ele causa em você outro problema. Porque muitas das vezes tem gente que está lendo a Bíblia com a intenção de prosperar financeiramente. Aí você precisa entender que a fé, você aumentar a sua fé, não melhora a sua vida financeira. A fé é um remédio contra o medo, contra a ansiedade, contra as angústias dessa vida. A fé é um remédio para isso. E ao ler a Bíblia com um ponto de vista espiritual, de querer crescer em fé, você está buscando se livrar desses sentimentos, do medo, da aflição, da angústia. A Bíblia traz sim muitos conselhos financeiros, mas você precisa entender que cada princípio, cada ensinamento que está aqui dentro vai te levar a um resultado diferente. Se você se apaixona por Jesus, se você começa a ouvir cada vez mais de Jesus, você começa a compreender que você está aumentando a sua fé para se proteger do medo, da angústia e da ansiedade. Se você quer prosperar financeiramente, você precisa usar o trabalho, você precisa usar os conselhos financeiros que estão aqui. Você precisa usar de mentoria, você precisa usar de instrução, principalmente do trabalho, a ferramenta principal, da estratégia. Mas entenda que se você não entender como é que funciona a obediência com Deus, o porquê você está sendo fiel a Deus e o que verdadeiramente a Bíblia significa para você, você vai estar resolvendo um problema criando outro. Ou você vai usar ela de forma errada e vai ficar reclamando depois que ela não te deu os resultados que você esperava. Entenda que a Bíblia é a palavra viva de Deus. A Bíblia é a maior carta de amor de um pai para um filho. Todas as ordenanças e mandamentos que estão dentro dela têm a ideia de te proteger e de aliviar a sua estrada aqui nessa vida. Quando você segue as obediências de Deus, automaticamente você entra embaixo da proteção divina. Você fica debaixo do descanso divino. E aqui em Romanos capítulo 12, Paulo começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais uma vez, Paulo está falando aqui da racionalidade, assim como Pedro falou lá atrás sobre estar sóbrio, consciência. Você tem que analisar as questões de Deus de forma racional, de forma consciente,
sabendo o porquê você está estudando aquilo, sabendo o porquê você está buscando aquilo. Racionalidade é uma das maneiras de você conseguir compreender de forma clara a Deus. E ele continua: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse trecho é um dos trechos mais lindos e eu quero pensar com vocês aqui alguns pontos. No início do verso 2 ele diz o seguinte: não vos conformeis. O que é se conformar? É estar em forma. Conformar é estar dentro da forma. Então o mundo tem uma forma, ele tenta te enquadrar em um ambiente, em um formato. Forma é aquilo que dá formato. O mundo tenta te conformar com alguma coisa, mas Paulo está dizendo: não vos conformeis, ou seja, não entrem na forma do século, não entrem na forma do mundo, mas transformai-vos. O que é transformar? Jesus transformou água em vinho. Transformar é mudar o estado, é mudar aquilo que é para outra coisa. Então ele está dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Daniel, pera, não estou entendendo. Você está me dizendo então que o mundo tenta me colocar em um padrão, o mundo tenta me colocar em uma forma, o mundo tenta definir quem eu tenho que ser, mas Paulo chega de repente e me diz que eu tenho que me transformar, ou seja, mudar a minha forma, mudar a minha mente, sair do que eu sou para outra coisa. De que maneira eu vou fazer isso? Como é que eu vou deixar de ser o que eu sou para passar por uma próxima pessoa, para uma nova pessoa? Paulo dá a chave: pela renovação da vossa mente. Tá, então vamos lá. Vamos analisar esse trecho aqui com calma. Primeiro ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? A nossa racionalidade. Olha o que Paulo está dizendo. Se você quer ser um sacrifício vivo que agrada a Deus, você precisa oferecer a Deus o seu culto racional. Ou seja, você precisa oferecer a Deus o seu entendimento, a sua consciência. E o que isso vai gerar? Qual que é o ponto disso? Como que eu faço isso? Ele diz o seguinte: não vos conformeis com este século, ou seja, não entre nos moldes do mundo. O mundo vai dizer que é normal o jovem ir para as baladas, o mundo vai dizer que é normal você beber, o mundo vai dizer que é normal você não sentir mais atração pela sua mulher e poder trair ela. O mundo vai dizer que é tudo normal, que tudo é relativo, que tudo pode, que tudo não pode, mas Paulo está dizendo: não vos conformeis, não entrem na forma do mundo, mas antes transformai-vos, muda a sua forma, muda o seu estado. Daniel, eu estou no mundo, hoje eu estou aqui nessa situação, eu estou dentro do mundo, estou completamente imerso no mundo. Paulo está dizendo: transformai-vos, muda o teu estado, saia disso que você é para um próximo estado. Lembra que Pedro disse lá atrás na primeira carta que nós lemos? Sejais santo, separado. Saia da multidão, se transforme em alguém separado. De que maneira que eu vou fazer isso, Daniel? Pela renovação da nossa mente. Você tem que entender que a sua mente determina muitas das coisas que você vai fazer. Existem dias tristes e dias felizes, e tudo isso é uma percepção da sua mente. Aqueles que aprendem a controlar a sua mente conseguem, por muitas das vezes, viver uma vida de paz, uma vida com identidade, uma vida com estratégia, conseguem sair de muitos sufocos. Entendam que a mente de vocês é muitas das vezes o canal para que você alcance a vida que você tanto sonha. Mas Daniel, como é que eu mudo a minha mente? É simples, mudando os seus hábitos, mudando aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você assiste, os lugares que você frequenta. Existe uma ferramenta dentro da inteligência emocional chamada reedição mental. Imagina que uma pessoa que tem muito medo de altura, e ela tem muito medo de altura. Como que eu faço para reverter esse medo de altura dela? Eu coloco ela em um ambiente onde tem altura, mas eu coloco ela com a música favorita dela, com a pessoa que ela mais gosta, com a roupa que ela mais gosta. Eu coloco vários itens
que torne aquele ambiente agradável para ela. E quando ela enxerga todos aqueles itens agradáveis, o medo se torna só uma pequena parcela daquele momento que ela está construindo. Então, se você deseja mudar a sua mente, você precisa mudar os ambientes e as coisas que você está colocando dentro dela. Se você assistir os jornais todos os dias, você vai acreditar que o país está acabado, você vai acreditar que o país não tem mais solução, que o mundo não tem mais solução. Se você assistir aos jornais todos os dias, você vai acreditar realmente que ao sair da sua casa você vai tomar um tiro, você vai ser assaltado, alguém vai sequestrar a tua casa, a tua família. Mas se você se dedica às coisas de Deus, você vai ter sempre esperança. Você vai ver sempre que existem pessoas boas ainda. Você vai ver que tem pessoas que estão dedicadas a ajudar o outro. Você vai ver que tem coisas que estão acontecendo o tempo todo, que estão fazendo com que a graça de Deus seja manifestada cada vez mais. Tivemos recentemente aquele evento aqui nos Estados Unidos, foram 100 horas seguidas na capela de uma universidade de adoração a Deus. 100 horas de jovens louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Quando você muda o que você vê, o que você ouve, automaticamente você muda o que você sente. Se você está vivendo uma fase de ansiedade, de medo, de depressão, começa a mudar aquilo que você vê. Nós, seres humanos, temos uma péssima mania. Se eu estou me sentindo triste, eu já ligo logo aquele sertanejo que me deixa ainda mais na fossa, que me deixa ainda mais triste, e chora, e canta, e porque homem não chora, a mala já está lá fora. Mas quando você começa a renovar a tua mente, e você começa a cantar, que mesmo quando você estiver diante do mar vermelho, você vai chamar o nome de Jesus e Ele vai abrir o mar para você. Quando você canta, que o Espírito Santo vai estar sobre a tua vida. Quando você muda a sua perspectiva a respeito do mundo, quando você começa a se alimentar de coisas boas, quando você se alimenta do alimento verdadeiro, Deus te fortalece para passar por tudo aqui nessa vida. Quando você se alimenta da obediência, acontece em você o mesmo que aconteceu com Elias. Você se alimenta uma vez e caminha 40 dias. Você se alimenta uma vez e resiste por 40 dias. Você se alimenta uma única vez e você é fortalecido para que nem o sol mais quente te derrube, te enfraqueça. E eu quero que você compreenda que aqui no final Paulo dá mais um conselho. Quando você transformar a sua mente, quando você transformar o seu estado, quando você começar a não se conformar com o mundo, uma coisa vai acontecer. Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa para quem? Para mim, para você. A vontade de Deus, a Bíblia nos diz que Deus tem para nós planos de bem e não de mal. Deus quer te abençoar todos os dias, Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, Deus quer fazer inúmeras coisas para que você reconheça a glória dele na sua vida. Então a vontade de Deus é boa para quem? É para mim. A boa vontade de Deus é para mim, é para você que está me ouvindo. E ele continua, a perfeita vontade de Deus. Para quem que a vontade de Deus é perfeita? Para minha família, para os meus negócios, para minha prosperidade, para minha casa. A vontade de Deus é perfeita para todas as áreas da minha vida. Ela é boa para mim, ela é boa para você, ela é perfeita para todas as áreas da nossa vida. E ele disse, ela é agradável. E aqui é o ponto onde tudo muda. A vontade de Deus é boa para você, é perfeita para você, mas às vezes ela não vai ser agradável para você. Mas em todo tempo, ela vai ser agradável a Deus. E você precisa compreender isso. Não é agradável para uma criança não comer doce antes do almoço, mas é o que mantém ela viva, é o que mantém ela saudável. Muitas das vezes a vontade de Deus vai ser boa para a sua vida, vai ser perfeita para todas as áreas da tua vida, mas ela não vai ser agradável para você. Ela vai te exigir renúncia, ela vai exigir que você muitas das vezes abandone coisas que você já estava acostumado a fazer. Mas ela vai ser boa e perfeita para a tua vida. Entenda que a vontade de Deus é agradável para Ele,
mas nem sempre vai ser agradável para você, porque toda obediência exige uma renúncia. Mas Deus está te mostrando aqui, pode não ser agradável sempre para você, mas ela sempre vai ser boa e perfeita para a tua vida. Deus já viu o seu futuro. Às vezes Deus te tira de ambientes, de perto de pessoas, porque Ele ouve conversas que você não ouve. Ele vê coisas que você não vê. E às vezes Deus tira da sua vida pessoas que você reclama, você chora, você fala, por que Deus tinha que tirar essa pessoa da minha vida? E isso tudo foi proteção. Aprenda a agradecer. Aprenda a agradecer as pessoas que saem da tua vida, as portas que se fecham para você. Esses dias eu postei uma frase no meu Instagram que faz muito sentido. Se você acreditar que todas as portas fechadas para a tua vida é o diabo, você vai passar o tempo inteiro procurando por libertação e nunca por santificação. Nem todas as portas que se fecham na tua vida é o inimigo agindo contra você. Às vezes é uma proteção de Deus para a tua vida. E quando você entende que muitas das portas fechadas são proteções para a tua vida e não armadilhas do diabo, você começa a buscar mais por santificação. Você busca ser mais separado, ser mais próximo de Deus, porque você quer entender cada vez mais os planos que Ele tem para você. Eu ouvi uma frase que fez muito sentido: para de tentar escrever a tua história, porque a tua história já está escrita, e dedique a tua vida a conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Ele já escreveu todos os teus dias. Para de querer escrever a tua história. Deus já escreveu todos os teus dias. Ao invés de você ficar tentando escrever a própria história, busque entender qual é a vontade dele para a tua vida, para que você possa desfrutar dos melhores dias e dos melhores planos que Deus tem para você. Mas para isso, nós precisamos aprender a obedecer o que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos aprender a reconhecer que Deus está em tudo, na porta aberta, na porta fechada. E quanto mais nós reconhecemos isso, mais nós conseguimos enxergar o como Deus cuida de cada um de nós. Dedique tempo a conhecer a vontade dele para a sua vida. Para isso você vai precisar de mais tempo de oração, mais tempo de leitura da Bíblia. E toda vez que você fala assim, não estou com vontade de ler a Bíblia, lembra que os anjos queriam ter isso daqui que você tem. Os anjos queriam poder ler isso daqui que você tem na sua mão todos os dias, e muitas das vezes você não para seu tempo para ler. Outros seres gostariam de receber isso que Deus deu de presente para você. E seja no desconforto, ou seja na bonança, não pare de agradecer a Deus, porque tudo o que Ele faz é para cuidar de você como um pai cuida de um filho. Mas nós precisamos entender que o cuidado do pai exige obediência. Para que a gente possa realmente experimentar o verdadeiro cuidado do pai, nós precisamos aprender também a obedecer. Para sairmos das situações que temos vivido antes. E eu quero te fazer um convite para encerrar essa mensagem antes de fazer a oração. Eu quero te convidar a se comprometer a todos os dias, durante o próximo mês, você estar em oração e leitura da Bíblia todos os dias, para que você consiga entender qual é a vontade de Deus para a tua vida, o que Ele tem para você e o que Ele vai realizar através de você. E neste momento, se você puder, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor derramou através das nossas vidas, através desta palavra, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter falado com cada um de nós, por ter nos permitido ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós possamos cada dia mais valorizar, Senhor, aquilo que as instruções que o Senhor tem entregado para cada um de nós. Nós possamos cada dia mais, Senhor, valorizar o que o Senhor tem para a nossa vida. Eu te peço, Pai, coloca em nós o Teu Santo Espírito. Abençoa essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, para que ela tenha realmente verdadeira sede de descobrir qual é
tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Que o Seu Santo Espírito possa estar sobre a vida dela, dar a ela clareza de o caminho por onde ela deve ir, do caminho por onde ela deve andar, e que ela possa enxergar a tua mão no cuidado sobre a vida dela. Abençoa, Pai, dá coragem, dá fé, livra ela do medo, livra ela de toda ansiedade e coloca ela no caminho das tuas bênçãos, Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que ainda essa semana grandes coisas acontecerão na vida dessa pessoa e ela poderá ver o teu cuidado sobre a vida dela. Fecha as portas que precisam ser fechadas, livra das pessoas que precisam ser livradas, Pai, e principalmente que a tua presença e o teu Santo Espírito nunca falte no nosso coração. Amolece o nosso coração e coloque em nós um coração obediente e sempre disposto a te servir, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a semana de cada um de vocês e até semana que vem.